A mídia Eixo Rio-São Paulo, Sul, Minas, tem pautado em um assunto específico nos últimos dias. E esse assunto leva diretamente a discutirem a respeito do Cruzeiro, o assunto SAF. Porque todo torcedor, todos os torcedores, quando o seu clube vira SAF, automaticamente o seu pensamento é de que o dono da SAF da sua instituição vai despejar rios de dinheiro e trazer inúmeros jogadores com excelente qualidade técnica e que vai tomar conta de todo o cenário nacional e até mesmo sul-americano, através de conquistas, através de protagonismo nas páginas esportivas e algo desse tipo, dessa natureza, né? Todo mundo que o seu clube vira SAF, todo torcedor, ele logo atrela a SAF a rios de dinheiro sendo colocado à torta e direita, né? Porque todo mundo sonha com um sheik assumindo o seu clube e colocando tanto de dinheiro lá, sem pensar nos precedentes, sem pensar no futuro, sem pensar em lucratividade ou coisa desse gênero. Quando o Cruzeiro virou SAF, através do Ronaldo Fenômeno, o torcedor cruzeirense ficou altamente esperançoso pelo tamanho do nome do Ronaldo e já imaginando, né, que o Ronaldo chegaria e através do Ronaldo viria os maiores jogadores para vestir a camisa do Cruzeiro com salários altíssimos e apenas o seu nome seria suficiente para contratar XYZ. Até nós jornalistas pensamos isso em algum momento. No entanto, quando fomos perceber, quando fomos observar a forma que o Ronaldo trabalharia no mercado, seria uma forma totalmente contrária daquilo que a grande maioria pensava que seria. No entanto, no caso específico do Cruzeiro, foi absolutamente necessário que se trabalhasse inicialmente da forma que foi trabalhado, com cortes na carne, tirando jogadores que não tinham compromisso, jogadores que recebiam salários assustadores, jogadores que estavam ali apenas por estar, dirigentes, funcionários de todas as espécies, porque tinha cada espécie de funcionário dentro do Cruzeiro que era de assustar. E o Ronaldo veio e cortou tudo isso, tirou um monte de gente, mandou a gente embora e causou um litígio danado com o torcedor, porque o torcedor tinha uma expectativa e ele atendeu não a essas expectativas, mas atendendo uma expectativa interna do clube, que era a sua sobrevivência. Lá no Botafogo, o John Textor comprou a instituição e fez uns investimentos e dobrou a dívida do Botafogo, mas contratou bastante jogadores, quase foi campeão brasileiro na temporada passada, mas tem um time, um baita de um time do Botafogo. O Vasco, todo mundo sabe, Seven Partners, envolvidos em inúmeras polêmicas, são pessoas que não têm um pingo de responsabilidade com o que faz e para o Vasco é bom. O Bragantino, que é uma SAF de um modelo diferente, né, que faz grandes investimentos em jogadores jovens para poder montar. O time do Bragantino, para você ter uma ideia, é um dos times que tem menor média de idade dentro do futebol brasileiro, mas é um dos times mais experientes do campeonato. Parece até engraçado dizer isso. Mas é realidade. Porque são jovens que jogam juntos há muito tempo e que têm um potencial incrível, não apenas de venda, mas também tecnicamente. Então o time do Bragantino é um bom time. Se a equipe do Bragantino vestisse uma camisa de um grande clube já tradicional de futebol brasileiro, com uma ampla torcida, o Bragantino fatalmente seria campeão. Já teria batido campeão aí de mais de 3 competições, né? A prova disso é que briga na cabeça do Campeonato Brasileiro já há 3 anos. Chegou na final de Sul-Americana, acabou não levando o título, mas é uma instituição a ser respeitada e óbvio que sirva de exemplo, né? E serve de exemplo para muitas instituições. O Curitiba é uma SAF bem menor, deveria ser maior do que a SAF do Red Bull Bragantino no que diz respeito a time, mas está trabalhando ali, aquela situação complicada. No entanto, a expectativa do torcedor é uma expectativa diferente daquilo que de fato é uma SAF no Brasil. Porque quando fala de SAF, já olha-se logo para o Manchester City, para o Paris Saint-Germain, vai chegar um sheik, vai colocar um monte de dinheiro, vai contratar só fera e o meu time vai ganhar tudo e acaba deixando o torcedor um tanto atônito.
triste, com raiva. Olhando pelo lado passional, tem razão. Mas, analisando racionalmente, a situação dos clubes brasileiros não permite isso. Correto? E agora o Cruzeiro tem um novo dono, Pedro Lourenço. Uma gestão que ainda assusta alguns torcedores, aqueles que pensam de forma um pouco mais racional, mas ainda assim esses que pensam de forma racional estão extremamente felizes, preocupados, mas felizes, porque a SAF do Cruzeiro hoje, chefiada pelo Pedro Lourenço, é uma SAF nos moldes de Manchester City, de Paris Saint-Germain, claro que não em robustez de investimento, não estamos falando de bilhões de reais, de dólares e euros despejados dentro da instituição, mas estamos falando de milhões de reais colocados dentro da instituição em 45 dias. 30, 40 dias de atuação. A SAF do Cruzeiro hoje mostra-se ser uma SAF que não pensa muito, bem nos moldes da SAF dos clubes europeus mesmo, não pensa muito na lucratividade em curto prazo, e sim em conquistas, em estar próximo do seu torcedor no que diz respeito à passionalidade. A racionalidade, lógico, dentro do tamanho do bolso de cada um. Pedro Lourenço, a gente sabe, um grande bilionário que, aliás, foi desdenhado pela mídia de São Paulo, Rio de Janeiro, como o dono do mercadinho em Minas Gerais. No entanto, o Pedro Lourenço veio e trouxe com ele o Alexandre Matos, que todo mundo sabe da forma agressiva que atua no mercado e da maneira que ele faz abordagem aos jogadores que ele quer contar na sua equipe. E com isso, o Cruzeiro, até o momento, nessa janela, dentro da temporada, é o clube que mais investiu dentro do futebol brasileiro. São 180 milhões de reais, com 7, 8, 9 contratações, na verdade, né? 7 chegando de fora e 2 que já estavam aqui, no caso Matheus Pereira e João Marcelo, e trazendo jogadores, não jogadores que estavam encostados nas suas respectivas equipes, e sim jogadores titulares, e alguns deles com destaque absoluto. O Cássio não era titular no Corinthians nos últimos jogos, mas era o principal nome dentro do futebol paulista, era o goleiro Cássio. O maior goleiro do futebol brasileiro, talvez não seja o melhor, mas o maior goleiro do futebol brasileiro em termos de conquistas e protagonismo, esse cara é o goleiro Cássio. O Cruzeiro buscou o Wallace, que é o destaque da Udinese, o destaque de todas as 5 maiores ligas europeias, ele se destaca na sua posição. Trouxe o Matheus Henrique do Sassuolo, que não era protagonista, mas eu falo da equipe, né? Mesmo porque caiu para a segunda divisão. Porém, o Matheus Henrique era o protagonista dessa equipe, um jogador que domina todos os pontos chaves dentro da sua função e chega para vestir a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro traz o capitão da seleção olímpica do Paraguai, Fabrício Peralta, é um jovem de 21 anos de idade, mas com um potencial fantástico. Vinícius Jesus, zagueiro do Ceará, também destaque, um excelente jogador que vai ser trabalhado para, num futuro não muito distante, trazer o retorno tanto financeiro quanto técnico. O Lautaro Dias, um atacante muito bom de bola, que jogava no Argentino Júnior da Argentina, não era o principal jogador da equipe do Argentino Júnior, mas já foi protagonista por lá. O Cruzeiro traz o Caio Jorge, que é um jogador com potencial enorme, que já foi cogitado em outras equipes do futebol brasileiro, e isso faz com que o torcedor cruzeirense se sinta nas nuvens. Dizia-se há pouco tempo atrás, e aí tem também o Atlético Mineiro como SAF, né? Dizia-se há pouco tempo atrás que a melhor SAF do futebol brasileiro era a do Atlético, dentro desses moldes emocionais, era verdade, porque o Atlético contratava e contratava e contratava. Mas chegaria um tempo, e todos sabem disso, que essas contratações parariam e que, consequentemente, em busca do retorno financeiro, que é natural, parte da torcida ficaria insatisfeita por não ter mais aqueles aportes robustos dos seus líderes, dos seus donos. Mas a SAF do Cruzeiro, hoje, a SAF do Cruzeiro, ela assusta o futebol brasileiro porque ela infla o futebol nacional. São salários, não vou dizer que são absurdos, porque são jogadores capacitados
jogadores tecnicamente com a capacidade elevada e que podem colocar o Cruzeiro no protagonismo esportivo. Então a SAF do Cruzeiro hoje é a SAF dos sonhos de todo torcedor brasileiro, onde chega um dirigente que torce pela instituição, que tem dinheiro para gastar e que vai gastar como se não houvesse amanhã. O Cruzeiro fez uma bagunça tão grande na cabeça da mídia paulista e carioca que eles fazem hoje campanha. Quando fala que o Cruzeiro tem interesse por algum jogador, eles fazem campanha para que os torcedores das respectivas equipes, onde os jogadores respectivamente jogam, se movimentem para que não permitam que esse jogador saia do eixo justamente para jogar no Cruzeiro. Foi assim com o Cássio, foi assim com o Dudu e está sendo exatamente assim com o Gabriel Barbosa. O Cássio, o principal protagonista, principal ativo do Corinthians, o maior ídolo da história do Corinthians, o Dudu, o maior ídolo do século vestindo a camisa do Palmeiras, e o Gabriel Barbosa é o segundo maior ídolo da torcida do Flamengo em toda a sua história e o maior ídolo do século disparado. O Cruzeiro dá um recado para o mercado, que é um mercado assustador, um mercado nunca antes visto dentro do futebol brasileiro, principalmente se tratando de Cruzeiro e de SAF dentro do nosso futebol, e quebra todos aqueles protocolos relacionados à austeridade da instituição, porque o clube precisa se sustentar, que era o discurso do Ronaldo Fenômeno e que incomodava muita gente. Eu, particularmente, achava natural e necessário, dentro daquilo que o Cruzeiro atravessou nos últimos dias, mesmo porque estávamos resenhando a respeito da situação de um passado não muito distante do Cruzeiro e a situação era extremamente complicada. Mas hoje não. Hoje sim, o torcedor do Cruzeiro tem a SAF dos sonhos, onde pode contar com, repito, um dono que torce pela instituição, que tem muito dinheiro e que vai gastar esse dinheiro como se não houvesse amanhã. Mas é lógico, vai chegar um tempo em que ele vai requerer o retorno daquilo que está sendo investido. E é importante que o torcedor do Cruzeiro também saiba disso e faça a sua parte. Como fazer a parte que o torcedor deve fazer? Como que o torcedor deve fazer sua parte? Aderindo sócio, indo ao estádio, comprando produtos oficiais da marca do clube e com conquistas individuais de jogadores, com convocações para suas respectivas seleções. Tudo isso faz com que o retorno que está sendo implantado agora no Cruzeiro volte para o bolso do seu novo dono, conhecido como Pedro Lourenço, e não o dono do Mercadinho de Belo Horizonte. É o dono do supermercado BH. Ele tem muito dinheiro e ainda vai bagunçar muito mais a cabeça não apenas da mídia, mas de todos os clubes do futebol nacional. Anotem.